Olá, meus amigos, super boa noite. Eu sou o Dr. Guilherme Almeida e estamos aqui para mais um Papo Medcode. Aquele papo que um dia é mais bonito e no outro é elegante. Não é isso, Áureo? Estamos aí, é isso aí, meu amigo. Lembra dessa? Lembro. Charme funk, não é isso? Um é mais bonito e o outro é elegante. Então, hoje é dia de elegância e beleza na nossa discussão aqui sobre mais um tema médico relevante dentro da medicina. E o tema de hoje é um tema clássico, mas é clássico com C maiúsculo dentro da medicina. Você conhece a doença do lado? Do lado, não. Doença do lado. A doença do lado é uma doença descrita por uma dor apresentada em fossa ilíaca direita, intensa, em um paciente com febre extremamente alta que evoluía 100% praticamente para óbito. Isso é descrito no livro Físico. Ah, sim. Né? E no filme também é mostrado, né? O Físico. Né? O livro e o filme, o Físico, que contam a história de um rapaz da Inglaterra que tinha desejo, né? Que tinha desejo de exercer a medicina e aprender a arte da medicina, porque a mãe dele tinha morrido de doença do lado. E a doença do lado é a apendicite aguda, né? Que é o que nós vamos discutir hoje. Então, aquele desejo que ele tinha de tratar a apendicite aguda levou ele a ser aprendiz de um barbeiro. Naquela época era barbeiro, né? Que não tinha formação nenhuma, né? Que fazia extrações dentárias, etc. Mas ele cruzou o mundo e foi até o mundo árabe para aprender com Avicena, né? Aprender com um dos médicos mais famosos, né? Orientais, né? Ibn Sina, né? Que também era chamado de Avicena na linguagem aportuguesada, digamos assim. É um filme imperdível, né? Para todo mundo aí que faz medicina. E no final, né? Exercendo a necromancia entre aspas, né? Mas os estudos em cadáver, ele consegue identificar a causa da doença do lado. Que a causa da doença do lado era justamente a necrose, a abscedação e gangrena. Supurava, né, o apêndice, do apêndice, né? Inflamado, então, infectado. Se apanhado histórico aí, veja o filme, o Físico, né? É imperdível. Ele está disponível aí numa plataforma. Vou falar, né? Está disponível no Netflix. Não tem conflito de interesse. Será que o Netflix vai querer me dar uma assinatura grátis? Tomara. Eu já assino mesmo. Então tá disponível no Netflix. Vejam lá. Se você não quiser ler o livro, né? Se você quiser ler o livro também. Eu acho que o livro é até melhor, né? A informação no livro é melhor. Faz os dois. Mas faz os livro dois, e vê o filme também é muito bom. Beleza? Por favor, faça isso. Se você não viu, né? Então, o tema de hoje é apendicite aguda, Áureo. É isso aí. Quantas vezes na emergência você já pegou uma apendicite aguda? Acho que algumas centenas. Você já teve apendicite aguda? Graças a Deus, não. Mas vários conhecidos já tiveram, né? É a principal causa de abdômen agudo não traumático. Cerca de 7% da população mundial tem ou terá apendicite aguda. E geralmente ela acontece entre os 10 e 30 anos. Isso. Mas ela pode acontecer em qualquer idade. Pode acontecer em criança, pode acontecer em idoso. Né? E geralmente com apresentações menos típicas, digamos assim. Então, a apendicite aguda é um tema super importante, né? Sem dúvida, né? Assim, até pela mortalidade, se você não diagnostica o problema, né? Perfeito. Ou tardiamente. Tardiamente, em geral é tardiamente, né? A gente teve um caso emblemático aí há mais ou menos uns 10 anos atrás, de um hospital privado do Rio de Janeiro, né? Que repercutiu muito na imprensa, de uma jovem de 28 anos de idade, que pelo diagnóstico, não pelo diagnóstico, o diagnóstico foi até precoce, mas a abordagem cirúrgica foi tardia demais. Então, eu lembro, né? Foi um caso emblemático na época, né? E a menina acabou falecendo, né? A menina evoluiu para óbito aí, né? Por sepse abdominal, por causa da abordagem tardia, porque quando fizeram a cirurgia nela, já tinha supurado o apêndice, contaminado a cavidade abdominal, né? Então a carga ali inflamatória, infecciosa, muito alta, né? Então a gente podia falar até um pouquinho da fisiopatologia e depois tentar vincular um pouco dessa fisiopatologia com a clínica, né? Com certeza. Então, assim, a gente tem o apêndice secal, que é um rabicho, digamos assim, presente no seco. Isso. E é um órgão de defesa, inclusive, né?
Ele é dotado ali de sistema linfóide. De sistema linfóide, né? E isso daí é uma coisa que pode inflamar, pode hipertrofiar, vamos dizer assim, né? A hiperplasia linfóide, né, hoje é vista como a principal causa de apendicite aguda. O indivíduo tem contato com algum antígeno, pode ser uma infecção viral, que seja, um antígeno qualquer. Vai haver uma hiperproliferação linfóide naquela região que vai obstruir o trato de saída do apêndice, que é uma rua sem saída, tem um fundo cego. E aí, quando você obstrui aquele apêndice, cria um ambiente fechado, a hiperproliferação bacteriana, a ativação imunológica que já está ocorrendo, edema, aumento de pressão naquele ambiente, aumento de pressão, logo sobrevém isquemia, sofrimento pelaquela isquemia, com bactéria, gangrena, necrose transmural, perfuração, abscedação, né? E aí você vai ter infecção, vai ter liberação de fatores inflamatórios e etc. Exatamente. Peritonite, que é o gravíssimo, né? A cavidade abdominal tem uma área muito grande de troca, né? De superfície. Então, quando você tem uma invasão bacteriana dessa cavidade, é bem complicado, né? E isso está ligado diretamente à manifestação clínica da apendicite aguda, que o paciente começa com uma dor difusa, geralmente periumbilical. Isso é uma dor visceral. E a dor visceral ela é inespecífica, ela é difusa, não localizada. Horas depois, essa dor começa a se localizar na fossa ilíaca direita. Por quê? Porque ela saiu do peritônio visceral e começou a atingir camadas, a inflamação, camadas parietais, que tem terminações nervosas mais específicas e a dor se localiza em fossa ilíaca direita, acompanhado de sintomas inflamatórios, febre, náusea, vômito, prostração, astenia, sudorese, taquicardia, taquipneia. A dor também é um capítulo à parte, né? A dor ela pode se localizar, assim, a forma clássica é em fossa ilíaca direita, mas a gente tem várias conformações de apêndice, né, anatômicas, que fazem com que a dor pode ser mais epigástrica, por exemplo, pode ser mais lombar. Existem variações anatômicas do apêndice. Exatamente. Existe até isso é o que dá rasteira na gente. Pode ter apendicite em grávida, por exemplo. Também. E o útero. Então é isso que dá rasteira na gente, né? E, enfim, na nossa época de acadêmico, né? A tomografia não era tão facilmente disponível como é hoje, né? Então, o que a gente fazia naquela época? Então, paciente, primeiro você tem que reconhecer o que é um abdômen agudo, um quadro abdominal agudo. O paciente que tem dor abdominal, tem sintomas inflamatórios que a gente acabou de dizer, e você vai fazer um exame físico daquele abdômen, né? Então, inspeção, muitas vezes você não vê muita diferença. Às vezes um abdômen um pouco distendido. Distendido em fases mais tardias, né? Mas, sobretudo, na hora que você vai fazer uma palpação, aí sim, o abdômen está doloroso. Isso. E, pelo acometimento parietal, guarda uma relação anatômica entre o ponto de palpação que você tem a dor e o ponto anatômico que está sendo acometido. Então, por exemplo, se tem dor à palpação na fossa ilíaca direita, o problema pode ser uma cecite, uma tiflite, por exemplo. Mas está ali, né? Pode ser uma apendicite. Ovário pode estar ali perto, pode ser uma dor da ovulação, pode ser um cisto ovário rompido, né? Trompa está ali, pode ser uma gravidez ectópica, uma gestação ectópica, certo? Então, citei alguns diferenciais, né? Da dor, né? Da dor naquele local. Mas o clássico, né? A descompressão dolorosa. Isso. No ponto de McBurney, que você pega a espinha ilíaca anterosuperior e o umbigo, traça 2 pontos, a interseção entre o ponto médio e o ponto mais distal, o terço distal, é o ponto de McBurney. Comprimiu, enche de ar, solta e afunda o dedo. E você solta rapidamente, o paciente refere dor, pausa na respiração, grita. É uma manobra semiótica que, assim, é inconfundível. Sinal de Bloomberg, né? Descompressão dolorosa do ponto de McBurney. A rotação interna da coxa direita e dor é o sinal do obturador. Palpação da fossa ilíaca esquerda e dor refletida na fossa ilíaca direita, sinal de Hovsing.
Paciente decúbito lateral esquerdo, extensão, hiperextensão da coxa direita e dor, sinal do Psoas. Dissociação axilorretal maior do que 1 grau Celsius, sinal de Lenander. Tem vários sinais semiológicos. Mas você tem, além do hemograma com leucocitose com desvio, outra informação importante. Aumento da PCR-T. Aumento de marcadores inflamatórios, PCR. Você tem o exame de imagem. E aí, qual o exame de imagem que é de eleição? Hoje é tomografia, né? Tomografia vê facilmente os quadros, pega os quadros iniciais, quando você só tem o espessamento da mucosa do apêndice, né? Não tem ainda presença de ar, por exemplo, ali, né? Não tem suspeita de ruptura, né? Abscesso. Consegue ver muito bem também os abscessos, né? E, para mim, é o melhor exame hoje. E facilmente disponível, né? Também a gente tem hoje em vários hospitais. Agora, a rotina de abdômen agudo, pode ver uma imagem pode ver, mas borrada no apêndice, pode ver um fecalito calcificado, que a presença de fecalitos na obstrução, eumintos, ascaris, entrando no apêndice, semente e etc., qualquer tipo de corpo estranho, é o outro mecanismo fisiopatológico em contraposição à hiperplasia linfóide gerando obstrução apendicular. Isso. Né? E algumas vezes aquele apêndice rompe e você pode ver o pneumo peritônio. Né? Você pode ver na rotina. Pois é, a rotina de abdômen agudo pegava os casos, né, em fases mais adiantadas, né? Então a gente perdia muito tempo às vezes. Mas eu já trabalhei em um hospital e em hospitais, né, que a paciente ia para o centro cirúrgico sem imagem. Quando o quadro clássico, né, tá muito na cara. O hospital não tinha tomografia. Exatamente. Quando não tem jeito. Né? Agora, eu já tive um caso. Até fazia rotina de abdômen agudo, mas o quadro tão clássico levava para o centro cirúrgico. Eu já tive um caso lá no Gafre. Isso não é uma boa prática, tá, gente? Exatamente. Mas no Brasil, a gente tem muitos hospitais que não tem tomografia. Pelo interior. Muitos. Não, e muitas UPAs não tem também, né? Que a gente tem aqui na cidade. A UPA, no caso, não vai levar o cara para o centro cirúrgico. Não, mas assim, mas no o lugar que vai prestar o primeiro atendimento na maioria absoluta dos casos. No hospital municipal, no interiorzão, sem tomografia, cara. Chegou o paciente com apêndice. Olha, teve um quadro bem assim, que eu peguei lá no Gafre na época da Covid, que foi muito interessante, né? Que tem isso, né? O quadro está muito típico, vamos levar logo para o centro cirúrgico. Tá, mas olha só, a gente tem tomografia. Não, se tem tomografia, faz. Pô. E aí eu bati pé lá com o cirurgião até amigo meu, né? E eu bati pé e falei, não, meu amigo, olha só, eu vou levar esse paciente para o centro cirúrgico. Seu problema é maqueiro? Porque o maqueiro está aqui para levar logo? Não, eu viro o maqueiro. Eu vou levar ele para tomografia sendo alguma coisa, eu levo para o centro cirúrgico. Que a gente funcionava ali onde era ortopedia ali, né? Na época da Covid. E aí peguei o paciente e levei para a tomografia. Quando fez a tomografia, não era um abdômen agudo cirúrgico. E aí foi um caso publicado, né? Que foi de trombose de veia esplênica inferior, né? Por causa de Covid. De veia esplênica, mais raro ainda, né? Veia esplênica, às vezes, pode trombosar. Pode trombosar. E aí puxamos ele de volta lá para o CTI e o tratamento foi com anticoagulação, né? Perfeito. Agora, você tem a tomografia. Então, se você tem a tomografia, faz. Né? Não tem que ficar adiando. Porque se for um quadro de apendicite, 2 motivos, né? Se for uma apendicite, com a tomografia você diagnostica rapidamente. Porque o radiologista não precisa de tanta expertise, né? Não é uma coisa difícil para o radiologista ver. É difícil às vezes para a gente, mas para o radiologista não. Né? E o segundo, que aí você não perde tempo, né? E o segundo é fazer o diagnóstico diferencial também. Porque quando o apêndice não está nem borrado, não é apendicite, ponto. Né? E você tem muitos quadros que simulam também a dor da apendicite, né? Como você falou, alguns aí, ovário, né? E eu nem falei de outros quadros em que você pode ter uma apendicite atípica, com dor mais acima. Exatamente. E aí você pode ter como diferencial as doenças biliares, atípicas. Então, assim, eu acho que se você tem o exame à sua disposição, tem que fazer. Claro. Né? Agora, a partir do momento que você tem quadro clínico, história compatível, laboratório compatível, hemograma com desvio, leucocitose com desvio, marcadores inflamatórios, exame físico compatível e a radiologia compatível, você tem todos esses níveis cumpridos, o que tem que fazer com esse paciente? Qual o tratamento da apendicite aguda?
O tratamento é cirúrgico, né? Você tem que tirar o apêndice, que está obstruído, está com bactéria ali se reproduzindo ali. Você vai fazer um antibiótico pré-operatório. Pré-operatório. Pode ser lá, cefazolina da vida. Pode, até clavulin. Até clavulin pode fazer também. Vai para o centro cirúrgico, vai fazer apendicectomia. Se tiver ruptura, se tiver peritonite, aí o gangrena, vai se postergar com antibiótico. Tazocin com metronidazol, ceftriaxone com metronidazol, por exemplo. E se tem abscesso, durante a cirurgia, vai drenar também o abscesso. Então, esse é basicamente o tratamento. O tratamento em geral é cirúrgico e com suporte antimicrobiano, né? Dependendo da situação. Não ficar postergando resolver isso. Exatamente. Que é aquilo que a gente falou, né? A cavidade abdominal é uma grande área, tem uma grande área de superfície ali, né? Então, quando você... E é um meio muito propício para proliferação bacteriana, né? Então, quando você deixa uma bactéria ganhar a cavidade abdominal e se reproduzir ali, é uma festa, né? Então, a carga de inflamação que você vai ter é enorme. Então, a pessoa vai morrer, às vezes, não pela infecção, mas pela inflamação, pela resposta inflamatória, né, que o quadro gera, né? Então, a gente batiza tudo de sepsis. Peritonite, né? Quando o paciente tem a apendicite aguda e peritonite, aí ele tem a distensão. Aí ele vai ter aí ele tem a pausa na eliminação de fezes e gases. É o paciente que vai ter um quadro hemodinâmico muito mais deteriorado. Mais exuberante, com certeza. Aí fica muito mais fácil de ver, né? Mas aí você Mas a gente quer evitar que chegue nisso. Paciente, A gente quer evitar que chegue nisso. Com certeza. Bom, Áureo, então apendicite aguda é isso. Não tem muito mais do que falar. Você quer falar mais sobre alguma coisa? Não, basicamente isso. Só para reiterar que isso aí tem que fazer o exame de imagem, né? Que o exame de imagem hoje é tomografia. Se você tem no hospital tomografia, está desconfiado de um quadro abdominal, né, de abdômen agudo, faz a tomografia. Ponto. Agora, se você não tem tomografia, aí você pode ir um excelente semiota. Exatamente. Que você também tem que ser um excelente semiota. Mesmo tendo tomografia. Até para você indicar a tomografia corretamente. Exatamente. Para o radiologista olhar com mais carinho para o apêndice, né? Com certeza. Isso me traz grandes memórias. Áureo, deixa as últimas palavras com você. As últimas palavras, assim, focar a semiologia, como a gente sempre fala, né? É o início de tudo, né? A abordagem do paciente inicial te dá aí, sei lá, 80% do diagnóstico, na maioria absoluta dos casos, né? Mas no caso da apendicite aguda, se você tem disponibilidade, não esquecer, não deixar de lado o exame de imagem, que é muito importante até para definir melhor o quadro, que você também tem, às vezes, cirurgiões que não são plantonistas na emergência. É o cirurgião de sobreaviso. Então, o exame radiológico vai dizer para você, você tem que vir mais rápido. Ou então, não, pode acabar de jantar aí, depois você vem. Né? Até para você ter noção de quanto tempo, em quanto tempo esse paciente em quanto tempo esse paciente tem que ser operado, né? Então, acho que o grande recado é esse, lançar a mão do exame de imagem o mais precocemente possível, caso você tenha disponibilidade, né? Perfeito, meus amigos. Aguardo vocês na semana que vem. Um abraço e até breve.